1. Josué capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada, fechada. Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual na frente de si. Agora eu gostaria de ler ainda o versículo 20, amados irmãos, versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, tua palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Tua palavra que é como uma espada afiada, penetrante, Senhor. Ó Deus, que essa semente preciosa venha nos ensinar, nos dar direção nessa tarde. Que nós queremos aprender de Ti, Senhor, mas não queremos apenas aprender e conhecer a Tua palavra. Eu peço para que nós possamos praticar a Tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. De que adianta sabermos muito, sabermos tudo, se não vivermos nada, Senhor? Precisamos viver debaixo do que o Senhor tem nos ensinado. Precisamos lutar com as armas que o Senhor tem nos dado, Pai. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor venha nos dar a direção, a estratégia nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, ó Deus, venha nos municiar, ó Deus, com direção, sabedoria, estratégias, encher o nosso coração de fé. Tua palavra, ó Deus, é ela que nos dá fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra, Pai. Que assim o Senhor faça nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glórias a Deus. Amados irmãos, o povo estava diante da cidade fechada. O texto que nós lemos aqui, você pode acompanhar, diz ali que, ora, Jericó estava fechada. Jericó fechou-se. Jericó cerrou-se. E estava cerrada, fechada, né? Jericó era a cidade que foi prometida como uma conquista, era uma promessa, e havia uma promessa. Veja no versículo 2, a palavra diz: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Então Jericó era a promessa de Deus, e Deus já tinha dito: eu estou dando na sua mão, eu estou dando na sua mão. A promessa já existia um decreto da parte de Deus dizendo: é tua possessão. Esse lugar é teu, essa vitória já é tua. Já existia a promessa da parte de Deus, mas veja o que a Bíblia diz que a cidade estava fechada, a cidade estava totalmente fechada, ninguém entrava, ninguém saía, estava totalmente fechada, e o povo de Deus estava acampado do lado de fora da cidade, acampado do lado de fora.
E aquelas muralhas da cidade, nós sabemos, são famosas as muralhas de Jericó. Eram muralhas grandiosas, irmãos. Eram muralhas altíssimas, eram muralhas fortíssimas. Nenhum exército tinha recursos e capacidade de romper aquelas barreiras e de chegar, portanto, a alcançar a promessa de Deus. E você já deve ter ouvido muitas ministrações sobre isso, sobre como o povo cercou a cidade e tudo mais. Mas Deus tem falado algo ao meu coração, e Deus tem falado um pouco sobre a postura do povo de Deus muitas vezes, porque muitas vezes o povo está acampado, olhando para as muralhas, olhando para os obstáculos, para as barreiras, olhando diante de tudo que se levanta para antepor e para se colocar entre nós e a promessa de Deus. E o povo estava acampado e olhava e contemplava aquelas muralhas, e muitas vezes o povo de Deus tem se posicionado dessa maneira, e tem convivido com o problema, convivido com o obstáculo, convivido com as barreiras, convivido e olhando para eles, e se acostumou a ver essas muralhas, e se acostumou a ver as barreiras, e muitas vezes essas barreiras se tornaram um obstáculo intransponível, porque as pessoas já acham que nunca vão conseguir superar essas barreiras e os obstáculos. Muitas vezes esses obstáculos são desafios para nós, são situações que nós precisamos nos deparar com elas, e nós não podemos aceitar conviver com isso, e aceitar que elas permanecerão sempre ali. Muitas pessoas têm barreiras na sua vida, são coisas que nunca conseguiram vencer, são pecados que nunca conseguiram abandonar, são áreas da sua vida que permanecem nas mãos do inimigo, são sonhos que ficaram de lado, são promessas que existem da parte de Deus, mas estão do outro lado da muralha. É preciso encarar essas muralhas. Preste atenção o que Deus está falando para nós. É preciso encarar as barreiras que estão diante de nós. É preciso que nós encaremos os obstáculos que estão diante de nós. Sabe, muitas vezes o povo se acovarda diante dos obstáculos, diante dos desafios. Você sabe que foi assim com o exército de Saul. O exército de Saul estava diante de um grande obstáculo, o gigante Golias. E aquele gigante amedrontava o povo, assustava o povo, intimidava o exército de Saul. E eles já estavam até acostumados a ouvir os desaforos daquele gigante. Porque com o passar do tempo, muitas pessoas se acostumam e começam a conviver tranquilamente com os problemas, e preferem aceitar os problemas, preferem aceitar que esse sonho está distante demais, porque está do outro lado de um obstáculo que eu não consigo romper. E muitas vezes nós nos acomodamos diante dos desafios, porque preferimos não encarar de frente os problemas. Não dá para ignorar as muralhas. E o que Deus chega para Josué e diz: Josué, eu tenho dado na tua mão Jericó, eu tenho dado na sua mão o rei, os valentes, os valorosos. E aí Deus então diz: é tempo de você se levantar, e é tempo de você se lançar contra essas muralhas. Sabe, irmãos, às vezes nós contemplamos os problemas que nós temos pela frente, e eles são assustadores, eles são verdadeiramente maiores do que nós mesmos, e maiores do que a nossa capacidade de enfrentar e de romper esses problemas. E muitas vezes nós esperamos que de uma maneira mágica e sobrenatural, esses problemas simplesmente desapareçam de nossa frente, ou passamos a ficar acampados do lado do problema, acampamos do lado da muralha, e ficamos ali, e a promessa de Deus permanece em pé, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu, Ele é fiel, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa, ela é real, ela é viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo, como a irmã ministrava aqui, Ele vive. E se Deus vive, as promessas de Deus estão vivas. O problema é que muitas vezes a promessa de Deus, ela está do outro lado de uma muralha impossível para nós transpormos. E aí nós então paramos
e nos acomodamos, e nos intimidamos, e ficamos acampados, esperando que algo possa acontecer. E Deus fala para Josué: Josué, é tempo de você encarar a muralha, é tempo de você se lançar contra essa muralha. O que Deus está falando com a igreja nesse tempo que nós temos vivido, e que não é tempo de nós ficarmos acampados, sabe, isolados. Eu sei que alguns irmãos precisam ficar em casa, precisam se proteger, mas mesmo na sua casa, meu irmão, a sua posição precisa estar, você precisa estar em pé diante de Deus, porque a porta da igreja pode estar fechada, mas o céu permanece aberto sobre a tua vida. E esse é o problema do povo de Deus, que muitas vezes, ao não participar dos cultos e das atividades da igreja, que estão prejudicadas, o povo recua nas suas posições espirituais diante de Deus, na sua vida de oração, na sua vida devocional, na sua vida de leitura da palavra, nos seus jejuns. Não é tempo de ficarmos acampados. Podemos estar isolados, mas não estamos acampados, acomodados, assistindo e olhando as barreiras que estão diante de nós. Quantas barreiras temos diante de nós? Mas é tempo de nos lançarmos sobre as barreiras. E a palavra diz aqui que eles deveriam tocar a buzina. E tem algumas coisas que eu acho tremenda nessa palavra. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que eles precisavam tocar longamente a buzina, né? E eles precisavam gritar com um grande grito. Sabe? Não é tempo de nós nos calarmos. É tempo de abrir a nossa boca. É tempo de fazer barulho, irmãos. É tempo de fazer barulho. Aquela muralha caiu quando eles tocaram a buzina e quando eles começaram a gritar. E a Bíblia diz que foi um grande grito. Está ali no versículo 5. Um grande grito. Mas tem algo que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse versículo 5. Eu gostaria que você olhasse para a palavra de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ela diz assim: e será que tocando longamente a buzina. Sabe, não é uma oraçãozinha de vez em quando, não é, é longamente a buzina de chifre de carneiro. E ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito. Então é um tempo de fazer barulho. A igreja não pode ficar calada. A igreja não foi chamada para ficar de boca fechada. A igreja não foi chamada e levantada por Deus sobre a face da terra para deixar os seus lábios fechados, não. É a igreja que precisa gritar, porque é a igreja que vai romper todas as barreiras, e vai vencer as barreiras, e vai derrubar as muralhas. Então a igreja precisa abrir a sua boca. Tem muitas pessoas que estão lá dentro da sua casa, intimidadas, estão diante de um grande muralha, de um grande obstáculo, diante de um grande problema, diante de uma grande crise, diante de uma grande pandemia, diante de notícias ruins, diante de um diagnóstico ruim, mas estão caladas. E Deus nos chama para abrir a boca. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que eles abriram a boca, e eles abriram bem a boca. Sabe, como diz a palavra de Deus: abre a tua boca e eu encherei. Né? Então nós precisamos abrir a boca. Às vezes você não tem nada, mas abre a tua boca e Deus vai colocar a palavra na tua boca, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Que seja um grito, que seja um clamor, que seja um choro, que seja um brado, mas você precisa abrir a tua boca em nome de Jesus. E o povo abriu a boca, mas tem duas coisas que eu queria chamar a atenção no versículo 5 ainda, no final do versículo 5. A primeira coisa diz assim: e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele. Preste atenção aqui: o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele. Irmão, não se iluda. Existem alguns obstáculos na sua vida. Preste atenção: existem alguns obstáculos na sua vida que eles não vão desaparecer da sua frente, que você vai ter que passar por cima deles. E esse é o caso dessas muralhas aqui. A muralha não saiu da frente dele, virou um montão de pedras, e eles precisaram subir, eles precisaram escalar aquela montanha de pedras. Então tem alguns obstáculos na sua vida que você vai ter que passar por cima deles. Sabe, eles não vão desaparecer magicamente da sua frente e vão deixar de existir como se Deus fizesse um pirim-pim-pim e sumisse, não. Mas você vai ter que encarar, e você vai ter que subir, e você vai ter que avançar sobre esse monte de pedra, e você vai ter que passar por cima de algumas barreiras. Sabe, às vezes a barreira que você precisa passar por cima é algum obstáculo na sua vida que tem tentado impedir você, prender você. Meu irmão, com Covid ou sem Covid eu estou adorando o Senhor. Com luta, sem luta, eu estou adorando, louvando o Senhor. Aí eu não estou bem, então eu vou adorar o Senhor, vou buscar o Senhor, porque eu não estou bem. Aí eu estou fraco. Jesus diz: aquele que está fraco, aquele que está cansado, vinde a mim.
Então quando eu estou cansado, eu vou para Ele. O cansaço não é um obstáculo, o cansaço não pode me parar. Jesus diz: todo aquele que está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei. Então vem com cansaço mesmo. Mas hoje eu trabalhei bastante. Venha mesmo assim, vai buscar o Senhor. Hoje eu estou com dor de cabeça, louve o Senhor com dor de cabeça. Eu estou tão cansado, adore o Senhor. Tem obstáculo, meu irmão, que não vai sair. Eu estou com preguiça de ler a Bíblia, mas leia a Bíblia com preguiça em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Está escuro, acende uma vela, mas faz alguma coisa. Não deixe que os obstáculos parem você. O povo, meu irmão, não se iluda. Imagine aquelas muralhas grandiosas quando caíram. Não foi fácil para eles passar por cima daquelas muralhas, não. Eram montanhas de pedras que eles precisaram subir. O povo subirá nela. Tem alguns obstáculos na sua vida, meu irmão, que você vai ter que superar. Você vai ter que passar por cima. Às vezes você vai ter que passar por cima. Você vai ter que fazer um exame, você vai ter que fazer uma cirurgia. Sabe, irmãos, não tem nada pior do que um diagnóstico contrário, né, minha irmã? Não tem nada pior do que uma notícia ruim de um médico. E eu me lembro do dia que o médico chegou para mim e me disse: olha, você está com câncer no braço. E aquilo foi terrível, foi muito difícil para mim. E o diagnóstico era terrível. E eu precisei confiar mesmo com o diagnóstico contrário. E eu estava ali no hospital e fiquei ali e precisei fazer uma cirurgia. E Deus usou a cirurgia e eu removi esse mal. Tenho uma cicatriz como memória, como lembrança. Quantas são as cicatrizes que você tem de obstáculos que você precisou vencer, mas você venceu em nome de Jesus? Então algumas coisas não vão simplesmente sumir da sua vida, não, mas você precisa encarar, ou senão você vai ficar estacionado diante de uma muralha para sempre. Tem alguns crentes que estão vivendo assim há anos, porque tem um obstáculo, porque tem uma barreira. Porque eu sou muito tímido, porque eu não tenho medo, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu... Sempre tem uma barreira, sempre tem um obstáculo, meu irmão. Antes de uma promessa, sempre tem uma barreira. Antes de uma promessa, sempre tem uma muralha. Antes de uma grande promessa de Deus, antes da terra prometida, tem um rio para atravessar, tem uma muralha para derrubar. Alguma coisa vai ter na frente, meu irmão. Pode ter certeza. Mas você precisa romper, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para te dar vitória. Agora não dá para ficar calado diante das muralhas, não dá para ficar com a boca fechada. Eles gritaram, eles se levantaram. Sabe, é tempo da igreja se levantar e abrir a boca e falar. Eles subiram naquelas pedras, eles passaram por cima do obstáculo. Meu irmão, se o inimigo não está saindo da tua frente, passa por cima dele em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões. Meu irmão, não espere o inimigo sair da sua frente, não. Atropela o inimigo em nome de Jesus. Atropela ele, passa por cima dele. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe o que significa isso, minha irmã? Significa que nós vamos chegar na porta do inferno, e nós vamos dar um chute na porta do inferno, vamos derrubar a porta do inferno, e vamos saquear o inferno. E é o que nós temos feito em nome de Jesus. Arrancado vidas, famílias das mãos do diabo, que estavam aprisionadas e hoje estão sendo libertas em nome de Jesus. E é isso que Deus espera de nós, igreja. Essa ousadia que Deus espera de nós. Enquanto aquele povo estava ali acampado, a Bíblia diz, pode ler ali, meu irmão. Você pode ler, leia nos versículos, nos capítulos anteriores aqui, no capítulo 2. Enquanto o povo estava acampado do lado de fora, a Bíblia diz que lá do lado de dentro, os inimigos estavam morrendo de medo. Porque os inimigos, a própria Raabe fala isso para os espias: porque nós sabemos o que Deus fez por vocês, nós sabemos que Deus abriu o mar por vocês, e aqui está todo mundo tremendo de medo, com medo do dia que vocês vão vir contra nós. Meu irmão, quem tem que ficar com medo é o diabo, é ele que tem que ficar com medo mesmo, mas não é por causa de nós não, é por causa do Deus que está conosco, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O inimigo tem que temer, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas meu irmão, se levante contra as barreiras, não deixe as barreiras te impedirem, não deixe os obstáculos impedirem você de chegar na promessa que Deus tem. Existe um obstáculo antes da promessa? Existe sim, e é por isso que nós lutamos, por isso que nós oramos, por isso que nós dobramos o joelho, por isso que nós jejuamos. Por quê? Porque nós estamos batendo contra as barreiras, nós estamos encarando os nossos gigantes. Mas preste atenção, irmão,
ainda no versículo 5, além de dizer que o povo subiu naquela muralha, eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque às vezes a gente imagina essa cena em algum filme que a gente viu, né? Ou algum desenho animado que a gente viu, a muralha caiu e o povo tranquilamente entrou. Não, irmãos, a cena aqui é outra. Eram metros e metros de pedras amontoadas. Você já subiu num monte de pedra, meu irmão? Num escombro? Não é fácil não, meu irmão. Eles rasgaram o joelho, meu irmão, às vezes o joelho vai sangrar, meu irmão, mas você vai romper a barreira em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado, meu irmão, porque Deus prometeu. Então tem que subir. Encontrou um obstáculo, sobe nesse obstáculo, passa por cima em nome de Jesus. Se o obstáculo é o inimigo, passa por cima do inimigo em nome de Jesus, porque o lugar do diabo, meu irmão, é embaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Passa por cima de todo obstáculo. Mas tem uma coisa importante nesse versículo 5 aqui, que ele termina dizendo assim: cada qual em frente de si. Isso também está escrito no versículo 20. Veja como diz o versículo 20. Eu vou reler o versículo 20 desse capítulo. Gritou, pois, o povo. Gritou. O crente é um povo que grita, meu irmão. E eu sei por quê. Por causa da ousadia do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá ousadia, por isso que a gente é barulhento. Como diz aquele hino, né? Onde está aquele povo barulhento, né? Quem conhece, levanta a mão aí. É um povo barulhento, meu irmão. Crente é um povo barulhento. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sabe, o sacerdote toca a buzina. O sacerdote representa a liderança espiritual. O pastor está orando, né, pastora? Os pastores estão posicionados. Nós estivemos aqui, a pastora Cláudia aqui, ó. Nós estivemos aqui orando, aqui clamando, batendo pé, erguendo a voz, clamando por toda a igreja. Os sacerdotes tocavam a buzina. Mas quando o povo ouviu o som da buzina, o povo gritou. Sabe, não adianta também o pastor orar, o pastor tocar a buzina, o pastor interceder, não adianta os líderes espirituais clamarem, porque chega um momento que o povo precisa gritar. Está ouvindo o pastor tocar a buzina? Se o pastor está orando, se a pastora está orando, se os irmãos estão orando, é tempo de você abrir a tua boca e gritar em nome de Jesus. Não adianta ter barulho no altar, e se você não está fazendo barulho na tua casa, botar o diabo para correr. Você precisa abrir a tua boca. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade. Por que o povo subiu a cidade? Porque era uma montanha que precisava subir para chegar do outro lado. A muralha caíram, mas ainda precisava subir naquele obstáculo. Repete aqui a palavra: cada qual em frente de si. E eu quero falar um pouco sobre em frente de si. Meu irmão, na frente de cada um, é isso que a palavra está dizendo. Cada um tinha a sua posição. A muralha caiu na frente de cada um. Meu irmão, eu acredito, em nome de Jesus, que aquele que não abre a boca, a muralha continua ali. Porque a muralha caiu na frente de cada um que gritou. Na frente de si. Cada um olhou para frente e viu que a muralha na sua frente caiu. Mas tem muita gente, meu irmão, enquanto o povo está subindo a muralha, na frente dele, a muralha continua ali. Por quê? Porque enquanto todo mundo está gritando, está todo mundo clamando, está todo mundo buscando, tem alguns de boca fechada, tem alguns olhando, assistindo, esperando, como espectadores. Nós vivemos numa fase onde todo mundo é espectador. É espectador da live da igreja, é espectador do William Bonner, é espectador do jornal, é rede social, e todo mundo assiste, mas não faz. Deus chamou a gente para fazer, para abrir a nossa boca, para ser protagonista da nossa própria história, porque foi na frente de cada um deles que a muralha caiu, porque Deus abriu um caminho para cada um que abriu a sua boca. Amém? Então é na frente de cada um. Por isso que o texto diz assim: na frente de si, cada qual em frente de si. Cada um tinha uma posição para entrar na cidade de Jericó. Cada um tinha o seu lugar para entrar na promessa. É isso que Deus está falando aqui. Sabe, em algum lugar daquela muralha é o meu lugar de entrar na promessa. Mas eu preciso estar marchando, eu preciso estar com a minha boca aberta, eu preciso estar guerreando. Enquanto eu apenas contemplo as dificuldades, enquanto eu lamento as dificuldades,
as muralhas permanecem de pé. Deus está nos chamando para nos levantarmos contra os obstáculos que têm nos paralisado muitas vezes, e que estão entre nós e a nossa promessa. Chega de ficarmos na mesma posição, se nós temos um lugar para nós do outro lado da muralha, meu irmão. Sabe, eu não sei qual é o obstáculo que você tem na sua vida, eu não sei. Para alguns é falta de algum recurso, é uma doença, é um compromisso, é uma dificuldade. Meu irmão, se nós começarmos a ouvir, cada um tem as suas razões, cada um tem os seus próprios obstáculos, as suas próprias guerras, os seus próprios desafios. E eu não menosprezo os desafios que você tem enfrentado, não menosprezo, porque eu sei que às vezes são grandes muralhas. Eu não menosprezo, porque eu sei que às vezes o gigante é grande, é amedrontador. Mas eu tenho uma fé como Davi tinha, e Davi declarou: você vem contra mim com espadas e lanças, você é grande, você é poderoso, você é forte, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, o obstáculo é grande para você, mas não é grande para o teu Deus. Sabe, ontem nós ministrávamos, ontem à noite na reunião de oração, e eu falava, Deus mandou profetizar sobre um vale de ossos secos. Tem algumas situações que parecem tarde demais, parecem causas perdidas, irmãos. Parece que não tem mais solução, é irreversível, não tem como mudar esse cenário. E Deus fala, profetiza sobre o vale de ossos secos. É muito fácil profetizar sobre um campo verde e dizer, vai haver uma grande colheita. Agora profetize sobre um vale de ossos secos, e profetize vida sobre um lugar onde não tem esperança, onde você olha e diz, meu Deus do céu, como eu vou passar por isso, como eu vou superar isso, como eu vou vencer isso, meu Deus, é alto demais, é grande demais. E Deus está, em nome de Jesus, vai derrubar as muralhas, e você vai passar por cima, você vai subir, e você vai superar os obstáculos na sua vida. Mas para isso, meu irmão, não dá para ficar acampado. Desmonta o teu acampamento, chuta o pau da barraca, está entendendo? Desmonta o teu acampamento, saia da zona de conforto, se levante em oração, consagre um jejum ao Senhor, toca a tua trombeta pela manhã, toca a tua trombeta à tarde, deixa o céu e o inferno ouvirem a tua voz em nome de Jesus, e as barreiras vão cair para a glória de Deus, amém? Vamos tocar a trombeta, vamos colocar de pé, vamos orar, vou passar a palavra à pastora. Aleluias. Aleluia.